Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato, de Programação para a Web, e o tema dessa aula é uma introdução breve ao PHP. Então a gente vai começar falando sobre as extensões de arquivo. A extensão padrão é o .php. Não importa se você tem no seu arquivo o HTML, CSS, se ele tiver algum trecho de código PHP, precisa ser salvo esse arquivo com a extensão .php. Caso contrário, o servidor não vai processar aquele código. O .class.php é uma extensão de arquivo que determina que aquele arquivo contém um código de definição de uma classe. Ou seja, em PHP você pode fazer programação orientada a objetos. O inc.php determina que aquele arquivo é um arquivo de include, ou seja, ele pode ser incluído em algum projeto. Pelo fato do PHP ter sua origem a partir da linguagem C, o PHP acabou incorporando algumas características na linguagem C. Então, ele, assim como a linguagem C, ele também tem os includes. Agora eu vou mostrar algumas extensões específicas. P4. No caso, a extensão seria .php4, que já não é mais tão comum hoje em dia, né? Mas pode ser que você encontre algum projeto que você tenha essa extensão específica. Só a título de conhecimento, a partir da versão 5 do PHP, ele já oferece suporte à programação orientada a objeto. Ou seja, até o PHP 4, você pode programar, mas só de maneira estruturada. 4 seria o PHP 3. Bom, comentários de código. Existem duas maneiras de fazer comentário, de uma linha ou de múltiplas linhas. Pode usar o //, que é da mesma forma que acontece com o HTML, o CSS, ou pode utilizar o hashtag. Inclusive no arquivo de configuração do PHP é muito utilizado o hashtag para fazer comentário. Fazer comentário de múltiplas linhas, você vai usar o /*, ***, assim como já acontece no HTML e CSS. Comando de saída, né? Você tem os delimitadores aí. No caso aqui nós temos o exemplo do comando echo. Né? Cada variável, né, está envolvido por aspas simples, né, separado por vírgulas. E a outra maneira de fazer o comando de saída é o comando print, semelhante à linguagem C. Sendo que a mais comum hoje em dia é estar utilizando o comando echo. A maneira de como a gente escreve o código PHP pode ter algumas variações. Esta é a maneira padrão mais utilizada hoje. Então nós temos lá, né, chave de menor, interrogação, PHP. Depois interrogação, chave maior. Então você pode colocar suas instruções dentro das chaves e o servidor vai fazer a interpretação do comando. Existe uma maneira abreviada de utilizar esses comandos. Esta daqui. Só que para você fazer uso desse formato, você precisa habilitar previamente no arquivo de configuração do PHP. Caso contrário, o servidor não vai compreender. Esta é outra maneira de você definir o seu código PHP. É um formato mais antigo, porém bem prático. E este,
né, o quarto formato de como você define o seu código no PHP. É um dos formatos mais antigos também. Assim como o anterior, ele não precisa ser habilitado no arquivo de configuração do PHP, pois é um dos formatos mais antigos e aceitos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as aspas simples. Uma coisa que é importante é que as aspas simples, ela tem uma pequena diferença em relação a aspas duplas. A primeira questão aí é o seguinte, é que as aspas simples não vai haver uma interpretação dos valores que estão contidos, por exemplo, na linha de comando. Ou seja, se você estiver utilizando alguma variável, ele vai ser sempre literal àquela sequência de caracteres que você digitou. Aqui é um pequeno exemplo, né? Declaração da variável, nome igual Renato, echo, meu nome é. Veja, o barra, pelo fato de ser um caractere especial, né, uma barra invertida, se você quiser que ele seja impresso, né, na tela, você vai ter que fazer barra barra, ou seja, barra duas vezes, barra invertido duas vezes. Ou seja, ele vai ser a única exceção em relação à regra do literal. Veja como fica a saída. Ele não fez a interpretação do valor, ele simplesmente foi literal. A única exceção seria em relação à barra invertida. Falar sobre aspas duplas. Assim como eu já comentei, né, com vocês que o PHP, né, ele tem sua origem da linguagem C, né, e os caracteres que você utiliza para fazer a formatação, né, os comandos de formatação que tem no C, também corresponde no PHP. Então, quebra de linha, por exemplo, barra N, ou barra R, barra T, e assim por diante. Quando você utiliza aspas duplas, você pode fazer interpolação de variáveis. O que seria isso? Basicamente, né, você pode combinar, inserir, né, uma variável dentro de uma sequência de caracteres, ou inclusive também uma variável dentro de outra variável. Veja, nesse caso, ele fez a interpretação, né, do valor que estava contido na variável. Aspas invertidas. Bom, é mais raro você encontrar algum código que tenha aspas invertidas, mas sempre é bom saber que ele é utilizado especificamente para definir comandos internos no PHP. Comandos esses que inclusive conseguem interagir com as camadas mais internas do sistema operacional. Inclusive existem alguns comandos que você consegue desligar o próprio sistema operacional. É claro que é necessário ter privilégio de administrador. De código. Um outro comando especial, o var dump. Esse comando ele vai imprimir o conteúdo de uma variável de uma forma explicativa. Bom, isso ajuda muito, principalmente quando você está fazendo a depuração do seu código. Muitas vezes acontece algum problema no código, né, e você vai ter que fazer o debug desse código. E se você utilizar este comando, vai ficar muito mais simples depurar esse código. Você vai conseguir observar se as suas variáveis
elas estão declaradas da forma correta, se você está usando o tipo adequado da variável. Veja que aqui nós temos um vetor, né, um array, que ele tem um conjunto de valores, e a partir daí ele vai imprimir na tela, né, o vetor indicando a posição de cada um, né, e o tipo, né, de dados que está entrando em cada posição do vetor. O comando printr. Esse comando ele é semelhante ao var_dump, só que ele coloca de uma maneira mais resumida, objetiva. Vetor igual a array palio golf fiesta corsa. Printr vetor. Esse formato visualmente fica mais prático de fazer a depuração do código. Vamos falar um pouquinho sobre as variáveis. Lembrando o conceito de variáveis, né? A variável, quando ela é criada, significa o seguinte: o sistema vai alocar um espaço de memória. Só que para que o sistema possa fazer essa alocação de espaço, ele precisa saber, por exemplo, né, que tipo de dados vai ser inserido. Bom, para criar uma variável em PHP, precisamos atribuir-lhes, né, um nome de identificação, sempre precedido pelo caractere cifrão. Aqui, alguns exemplos. Bom, algumas dicas básicas sobre o PHP. A ideia aqui é passar justamente, né, o que é fundamental para iniciar, na programação do PHP. Tem mais algumas recomendações, né, principalmente na parte mais avançada, questão de segurança. Porém, né, eu vou explicar aqui os fundamentos, né, para a gente iniciar, né, o desenvolvimento do PHP. Então, nunca inicie a nomenclatura de variáveis com números. Isso dá problema. Nunca utilize espaços em branco no meio do identificador da variável. Então, se você tiver palavra composta, em vez de usar espaço em branco, utiliza o underline. Nunca utilize caracteres especiais, né? O tipo exclamação, arroba, hashtag, porque são caracteres, né, de uso reservado da própria linguagem. Evite criar variáveis com mais de 15 caracteres, em virtude da clareza do código-fonte. Nomes de variáveis devem ser significativos e transmitir a ideia do seu conteúdo, dentro do contexto no qual a variável está inserida. Utilize preferencialmente palavras em minúsculos, separadas pelo caractere underline, ou somente as primeiras letras em maiúsculo quando da ocorrência de mais palavras. Bom, isso se aplica, né, à maioria das linguagens, né? Muitos programadores já adotaram um padrão justamente de estar utilizando sempre caracteres em minúsculos para a declaração das variáveis e estar utilizando, né, o underline, né, ou a primeira letra de cada palavra maiúscula na declaração de variáveis que tem o nome composto. Isso é muito comum em linguagens como Java, C Sharp. E trabalhar dentro de um determinado padrão facilita muito, principalmente quando você for trabalhar com outras linguagens, né? For estudar outras linguagens de programação. Case sensitive. Assim como a maioria das linguagens de programação, o PHP é case sensitive, ou seja, ele vai diferenciar maiúscula de minúscula. Por isso que é importante, né, você adotar um padrão, né, e dar preferência para declarar as variáveis com letras minúsculas.
Tipos de variáveis. Né? Os tipos de dados suportados na linguagem PHP são vários, né? E aí aqui a gente vai separar em alguns grupos. Então nós temos escalares do tipo inteiro, ponto flutuante, string, booleanos, e os compostos, né, do tipo array, objeto, né? Aí vai entrar uma parte mais de programação avançada. Bom, se você tiver dúvidas a respeito dos tipos de variáveis, basta entrar no site oficial do PHP, php.net. Você tem lá o manual do PHP, inclusive com exemplos, né, e especificação de cada tipo de variável do PHP. Aqui uma exemplificação, né, do tipo inteiro. Ou ponto flutuante, né, ou double, né, conforme, né, o tamanho, né, da variável que você vai estar utilizando. O tipo string, aqui dois exemplos. O tipo array, ou vetor, que é uma sequência, né, de variáveis, né, dentro de um conjunto único. Na verdade, é uma única variável com posições que podem adquirir valores diferentes. Ou seja, um conjunto de uma coleção de dados, né, do mesmo tipo, podemos definir assim. Aqui foi criado o vetor, Alemanha, Itália e França, e testando. Objeto é o tipo de variável que é utilizado na programação orientada a objeto, no qual você vai trabalhar com objeto e classes. Aqui, nesse trecho de código, tem a definição justamente da classe e em outro momento a gente vai abordar a respeito de programação orientada a objetos com PHP. Mas por enquanto é isso. Caso tenha curiosidade de aprender um pouco mais, especificamente, espero que tenha compreendido. Até mais.